Boa noite. Boa noite, pessoal. Modo Bluetooth. Conectado. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Alex, canalizador estelar, conscientizador consciencial, pesquisador, terapeuta integrativo e representante do Comando Estelar Arrolux. Para quem não me conhece, o meu trabalho é trazer evidências dentro do projeto Arrolux de seres estelares e seres extrafísicos, tanto da natureza quanto dimensionais e multidimensionais. O assunto que eu trago hoje para a gente poder conversar um pouco, né, é sobre a mensagem que foi enviada por um dos mensageiros de Sírios, que tem uma ligação de trabalho junto com o Comando Estelar Arrolux, que é o Ramazan. O Ramazan, ele é um ser de Sírios, é um Carians, ou seja, um ser que tem características aviários. Ele é um mensageiro que traz algumas informações, tanto das questões que envolvem a galáxia, né, em si, os seres que compõem a Terra também, os seus, desde do início de tudo que aconteceu, ele vem trazendo dentro de uma perspectiva da ciência elementar, que é a ciência que estuda as consciências da Terra e do universo, essas perspectivas. Eu gostaria que nesse momento eu dedico a minha solidariedade, a minha energia, a minha força e a minha luz a todo o povo do Rio Grande do Sul que está neste momento passando por um momento tão difícil, que é esse momento consciencial que está ocorrendo tanto no Rio Grande do Sul como em outros locais do Brasil também, que a gente já está tendo algumas notícias sobre isso. Eu também tive algumas informações que o Comando Estelar Arrolux, nesses dias, eu recebi alguns downloads, algumas informações. Downloads, para quem não sabe, são informações canalizadas que vêm direto para alguns canalizadores. E nessa mensagem, ele veio dizendo que o Rio Grande do Sul ele está sendo amparado por seres estelares. A todo momento as naves estão lá ajudando a população. Alguns dragões dimensionais, eles também estão lá neste momento fazendo um trabalho de recuperação, um trabalho incansável. Às vezes a gente olha
e a grande catástrofe que está acontecendo, né? Pontes sendo derrubadas, muitas rodovias sendo destruídas, impedindo às vezes as pessoas de passarem naquele caminho. Segundo os seres, alguns desastres, algumas situações que foram ocorridas, por exemplo, derrubada de algumas pontes, tiveram que ser tido esse tipo de situação para que alguns acidentes não fossem muito mais intensivo e que pudesse trazer mais catástrofe às cidades, porque algumas pontes, segundo eles, impedem o fluxo do rio, né, daquela intensidade imensa de água, seguir o seu fluxo ali. Eles disseram que nós precisamos aprender a construir as nossas edificações, as nossas arquiteturas, em conjunto com o meio ambiente. Então, esse tipo de fenômeno que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, isso vai ocorrer também em outras cidades. E que nós tenhamos a inteligência de construir arquitetonicamente pontes, rodovias, tudo conectado com a própria natureza. Então, um exemplo, uma ponte que pudesse ser aberta no momento em que tivesse chuvas torrenciais, para que o fluxo do rio passasse e não acumulasse tanta coisa ali dentro, porque às vezes vem pessoas nesse turbilhão, vem animais, e que chegando na ponte, tudo entulhado ali, essas pessoas morrem sem que haja o resgate. Então, eles pedem para que a gente possa ter esse olhar mais preciso, mais cuidadoso em relação aos desastres, né, aos acidentes, os fenômenos que ocorrem na Terra. Que a gente precisa viver em função de que nós fazemos também parte dessa natureza. Nós não estamos a parte da natureza, e sim somos parte da própria natureza. Quando nós tivermos esse processo consciencial muito nítido, né, onde a gente começa a perceber a importância que os seres da natureza têm para a nossa vida, muita coisa vai mudar. Muitas situações vão diminuir. E nós vamos aprender também olhando esses animais, né? Quantos animais já mostravam ali naquele momento que alguma coisa estava para acontecer. Então a gente também precisa aprender a escutar essa linguagem, né, dos animais, das plantas. Quantos lugares que deveriam ter árvores com raízes fortes para poder conter o conteúdo de águas que poderiam passar por ali. Claro que eu não estou falando nada disso para justificar, né, o que está acontecendo. Não é isso. É só para que a gente pudesse refletir para além, né, para que a gente pudesse aprender também com as nossas dificuldades. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa mensagem que Ramson trouxe, que é bem importante. Há algum tempo eu já vinha recebendo alguns downloads, algumas informações sobre as questões que envolvem a exopolítica. Exopolítica é um assunto que envolve a política para além da Terra. Então, para aquelas pessoas que já estão em sintonia com seres estelares, né, muito forte, como os seres que estão ali dentro dos conselhos galácticos, que estão com a Confederação Galáctica dos Mundos, a Aliança da Terra, a Confederação Galáctica da Terra, como por exemplo Helena
Danan, o Alex Collen e outros tantos representantes que trazem para a gente informações desse nível dimensional para além do nosso que estamos aqui. Então eles começaram a colocar muito vídeo para mim em relação ao que está acontecendo no cosmo, né? No sentido galáctico do nosso sistema solar. E aí a gente vê como é importante o processo consciencial. Não adianta, por exemplo, eles me mandarem um download onde eu tenha uma mensagem e eu não sei interpretar essa mensagem, eu não sei o que significa essa mensagem. O que eu vou fazer? Procurar conceitos na sociedade, na minha cultura, para que eu possa ter o entendimento daquilo que eles estão me passando. E aí, então, o que eles fazem nessa conexão? Me enviam, às vezes, documentos que aparecem para mim, leituras, livros, aparecem também vídeos, e aí eu vou vendo e vou tentando me conectar simbolicamente com todo esse processo cognitivo que eles vão me enviando. Né? Nós temos o cérebro é um órgão que faz esse processamento de informações. Então, quanto mais informações você tem, mais o seu cérebro tem a capacidade de poder discernir situações, assuntos que não está ali no seu cotidiano. Né? Então, geralmente eles fazem isso. O Ramson me mandou uma mensagem falando sobre as naves estelares, né? E as arcas estelares, né? E eu não sabia muito bem o que significava isso, e aí começou a vir uma enxurrada de vídeos, por exemplo, da Helena Danan, que eu até coloquei lá no Instagram, que eu fiz a transmissão. Eu primeiro, antes de eu acolher a informação de qualquer pessoa, seja ela qual canalizador for, tá? Eles colocam para mim o vídeo dessa pessoa, me sinalizam um momento que eu posso printar o vídeo e fazer a transcomunicação. Dali eu faço a transcomunicação e verifico se essa pessoa ela tem em volta dela seres negativos ou positivos. De qual linhagem essa pessoa pertence dentro do sistema político da Terra. E aí eu vi que a Helena, o Alex Collen, o Darlan e os outros têm uma linhagem positiva da luz. Então eu comecei a ver algumas informações dela, e através das informações que antes eu não conhecia, eu comecei a perceber que o trabalho do Arrolux ele estava condizente com as informações que a Helena já vinha trazendo há muitos anos, há muito tempo. Né? Ela, para quem não conhece, a Helena Danan, ela é uma enviada ela é uma membra da Aliança da Terra junto à Confederação Galáctica dos Mundos. Então ela tem contato com os seres dimensionais que fazem um trabalho junto à Terra e outros planetas. Então ela traz informações exopolítica do que está acontecendo nessas partes, nessas dimensões, né? nesses mundos existenciais para além do que a gente conhece aqui na Terra. É claro que você tem que ter uma ressonância para poder entender, compreender o que você está escutando. Às vezes, se você não estiver na mesma sintonia, se você não estiver ali no mesmo contexto, até mesmo dimensional, aquilo ali vai parecer para você algo muito denso, muito louco, muito fantasmagórico, muito sim, ficcional. Então eu fui ligando alguns pontos e fui vendo que dentro do projeto Arrolux, com o despertar das sementes estelares através da transcomunicação, é um trabalho onde ele traz para si, né, a importância de mostrar que
Essas sementes estelares, elas existem, elas estão em Terra e elas precisam fazer o seu despertamento para o processo da transição planetária. Claro que a transição planetária é algo do todo da Terra, mas a questão consciencial de cada semente é algo individual de cada um. Então, cada um vai alcançar níveis para além, né? Nós estamos já na quinta dimensão. Essa quinta dimensão eles chamam de a Era Dourada, porque é um início de um novo recomeço. Um novo recomeço até num processo consciencial de entendimento sobre as questões galácticas, as questões de outros mundos, outras existências, outras dimensões. Então, a partir desse momento, dentro do processo do Arrolux, eu venho fazendo o despertamento das sementes estelares através da canalização estelar das fotos. E isso é importante porque não só você delega ao outro a dizer a você o que você é, mas você mostra o outro através da imagem que é captada nesse trabalho, quem é você através do seu fractal, através de seres que compõem a sua egrégora, a sua família estelar, dentro de um contexto dimensional de quinta dimensão. E além disso, eu faço também um paper ilustrativo que vem ali naquele paper informações da semente estelar e também cósmica dela. Dentro desse paper tem um símbolo de hierarquia estelar. Esse símbolo, eles diziam que é um passaporte, é um símbolo que ele é criado unicamente para aquela semente. Então, nenhuma outra semente tem um símbolo, né, igual ao outro. É um símbolo único para cada semente estelar. E ele serve como um passaporte, como uma identidade. Até então, essa informação ficou retida até o momento em que Ramson traz para mim pra gente, para todos nós, essa mensagem das arcas e que cabe dentro dessas informações que a Helena Danan traz para gente sobre a possibilidade de um dia as arcas que já estão no planeta Terra, desde o momento em que os seres estão aqui, eles vieram em arcas estelares, essas arcas estão desativadas, então muitas já estão petrificadas, muitas são como montanhas, montes, pedras, que você olha e você vê um monte, aquela pedra imensa, mas que é uma formação geológica de uma arca. Essas informações foram dadas tanto pela Helena e que coube na informação em que o Ramson trouxe. Né? Então todo o meu trabalho é dentro dessas pesquisas, dentro dessas possibilidades de linkar informações de umas com as outras. Né? É importante a gente ressaltar que no início das eras, né, a era primordial ali, vieram para a Terra 22 raças de seres. Primeiro vieram 11 raças tidas como os primordiais para a construção do planeta Terra, contribuindo para o planeta Terra. Essas 11 raças que vieram primeiro eram dissidentes, eram raças que em seus planetas tiveram grandes danificações, então eles se prontificaram a ir para um outro planeta, que era o planeta Terra, que é chamada de Urântia, onde eles contribuiriam para a formação desse mundo, desse novo mundo. Depois vieram mais 11 arcas, com cada arca ali, 11
raças, com várias, cada um com números infinitos de arcas, mas eram 11, mais 11 seres. E depois, com mais tempo, vieram duas para somar, que são os arcturianos e os pleiadianos. Os arcturianos e os pleiadianos foram os últimos a chegarem no planeta Terra e contribuíram com as cidades-naves que nós temos informações que foi Atlântida e Lemúria. Né? Que o planeta Terra, ele, segundo esses seres, os seres de Sírios, o planeta Terra tem dois tempos temporais, né? Dois marcos temporais. Um antes da queda das duas cidades-naves e depois da queda das cidades-naves. Antes da queda, nós tínhamos seres que eram criados segundo os seres das 22 raças, que são os híbridos. Esses híbridos ficaram na Terra, povoando a Terra por muito tempo. Então a gente ainda não existia Pangeia, todos os continentes eram juntos. Então a gente percebe que as culturas são muito parecidas umas com as outras, porque eles tinham comunicações entre eles, né? Você vai comparar, todos tinham pirâmides, mas essas pirâmides são muito diferentes umas das outras. Os afrescos e a cultura que tem todo em volta daqueles... As pirâmides foram depois das cidades, da queda das cidades, mas antes da queda das cidades haviam civilizações científicas, civilizações de tecnologia muito avançadas, que a gente não tem nem imaginação de como poderia ser. Tá? Elas foram destruídas depois da queda das segundas cidades. E aí sim vieram as pirâmides e as culturas que antes já viviam muito próximo umas das outras. Os híbridos, depois das pirâmides, depois das quedas, foram viver no subterrâneo, né, na intraterra. Para quem já viu os meus vídeos falando sobre isso, essas cidades contribuíram para a boa parte do novo mundo, né? Porque aí essas duas naves emitindo energia viril, cada um da sua localidade para o núcleo da Terra, na tentativa de mudar a atmosfera da Terra, para que os seres que já estavam aqui poderiam continuar, eles não conseguiram, e isso fez com que criasse a Pangeia, a divisão de todos os continentes, assim como bolhas de ar na intraterra, que depois serviu para as cidades intraterrenas. Essas duas cidades submergiram e voltaram para os seus planetas, para suas origens, levando alguns seres que já estavam aqui, que não tinham mais condições atmosfericamente de morar aqui, de ficar aqui. Alguns foram para o subsolo, né, a intraterra, junto com os híbridos. Esses híbridos depois voltam para a superfície. Isso só para a gente ter uma síntese, né? Eles voltam para a superfície, criam as suas culturas em cada continente diferentes, né, que tinham uma ligação de vórtice com a intraterra. Essas pirâmides são construídas como grandes câmaras, que ali era suprimido qualquer tipo de ar ou qualquer envolvimento com a atmosfera. Então os seres estelares poderiam entrar em contato com os seus astros descendentes através dessas câmaras, e também eram monumentos de criação de energias telúricas. Isso por muito tempo, até que esses híbridos foram morrendo, né, sucessivamente, foram perdendo as suas energias, foram perdendo dentro das linhagens, porque seres humanos, sem ser híbrido, porque os seres que estão aqui continuam criando outros seres para continuar
vivendo na Terra, e esses seres vão ser seres humanos comuns com o DNA cortado, sem a intervenção ali genética dos seres estelares. Então, ao decorrer do tempo, esses descendentes, né, esses astros descendentes chegam ao que nós somos hoje, as sementes estelares. Então, nós temos no sangue a possibilidade de receber uma consciência estelar para que nós possamos ser uma semente estelar. A semente estelar é aquela pessoa que tem a possibilidade, se ela trabalhar essa questão do despertamento, o intercâmbio entre o lado estelar e o lado espiritual, que é a consciência espiritual. Então, nós temos 24 DNAs, 12 de cada lado, em relação a esses seres que contribuíram, né, na sua formação, mas isso são os DNAs ativos, e os outros DNAs que eram mais que envolvia ali as questões das potencialidades estelares foram cortadas, e os seres humanos, então, de um marco histórico que começou com as grandes tecnologias, ele foi suprimindo isso com um sentido mais primitivo, até consciencialmente, né? Que são os seres ali primitivos, que não tinham consciência ainda do outro, só tinham consciência de si próprio, vão viver em cavernas, vão ainda viver com seres muito grandes, né? Então, a caverna era um lugar seguro para eles, para esses seres. Depois esses seres vão consciencialmente alcançando outros recursos de entendimento. Eu vou ler um pouco a mensagem de Ramison, porque eu acho importante a gente ter uma noção, né, aqui dessa magnitude dessa mensagem que foi tão importante eles trazerem. Então, o Ramison, ele traz essa mensagem dizendo que alguns canalizadores já estão produzindo geneticamente esses códigos, tá? Então, esses códigos, eu não sei se quem são esses canalizadores, não sei se esses canalizadores que estão produzindo esses códigos, assim como eu produzo ali no símbolo hierárquico estelar cósmico, né? Se ele tem o mesmo efeito, mas o que ele diz é que há canalizadores que estão fazendo isso sem a noção do que é a importância desse código e o porquê desse código. Esse código serviria caso a Terra tivesse que ser evacuado, porque o que acontece? Nós estamos numa guerra galáctica ainda, tá? E que compõe seres dimensionais. Na nossa dimensão telúrica, a gente já acabou as guerras, né, as guerras cósmicas, mas existem ainda guerras dimensionais, de seres dimensionais que tenham influência nessa dimensão nossa física. E esses seres, eles estão ainda lutando dentro de um sistema oculto, profundo, né, como a Helena diz, a disputa de quem vai dominar a Terra, né, quem continuará dominando a Terra através dos poderes da Matrix e tudo mais. Então, nós chegamos à quinta dimensão, onde esses seres perderam boa parte dessa guerra. Então, hoje a luz conseguiu vencer boa parte desse conteúdo dessa guerra. Mas eles estão tendo muita resistência de sair da Terra. E essa resistência, como eles têm muita influência dentro da Terra, até mesmo nos governos, na política, na questão do pensamento, na psicosfera, isso pode
criar algo muito forte na Terra a ponto de colocar a humanidade em risco, tá? Então eles dizem que aí tem sim uma influência telúrica, né, da guerra, da terceira guerra mundial e outras coisas. O Ramson diz que isso é muito difícil de acontecer, tá? Muito improvável de acontecer, até porque nós precisamos continuar co-criando energias positivas, pensamentos de luz, pensamentos de glória, parar de se conectar a esses pensamentos de apocalipse, de fim de mundo, de destruição. Nós temos que transmutar essa energia para a energia de vitória, de luz. Porque, como nós vivemos ainda numa dimensão telúrica, tudo que a gente pensa, tudo que a gente produz como pensamento, se torna uma ação. E essa ação, essa energia, ela também produz, como ele diz, massas energéticas que vão se condensando na psicoesfera, e ela sobe. Quando ela sobe e ela se acumula, assim como o vapor, né, da Terra, o vapor quente sobe para as nuvens e formam as gotículas, a água, e depois desce como chuva. Eles dizem que a energia negativa dos pensamentos negativos, eles têm o mesmo efeito. Ele sobe, se condensa e depois cai. E quando cai, pode vir devastando tudo, trazendo guerras, trazendo desastres, trazendo violência, trazendo todas as energias negativas que podem nos controlar no medo. Então, por isso que é importante nós podermos transmutar, não transformar, mas transmutar a energia negativa em positiva. E nesse momento, eles dizem que todo esse processo, todo esse trabalho desses códigos, desses mapeamentos das sementes estelares, do despertamento das sementes estelares, são ligados a essas arcas, porque se for necessário a evacuação da humanidade, que ele acha muito improvável que isso aconteça, todas as sementes estelares precisarão, para entrar nas arcas, porque cada arca tem biologicamente, geneticamente, astrogeneticamente, vamos dizer assim, identificação de cada origem estelar. Então, se eu tenho a minha origem estelar, felina híbrida siriana, eu só vou poder entrar numa arca que tenha a mesma origem que a minha. Até porque essa arca ela só pode ser acionada por um ser da minha origem. E a Helena, é engraçado que a Helena ela fala sobre isso, e ela diz que muitos desses representantes estão adormecidos, e se caso isso acontecer, é como se viesse essa informação de uma hora para outra, e eles automaticamente receberiam todas as informações astrogenéticas para ativar aquela nave, aquela arca, e que aquela arca serviria para direcionar para algum lugar já programado o retorno desses seres que aqui estão, para que não haja o término da humanidade. Isso já ocorre em alguns planetas. Há pouco tempo, há um mês atrás, isso ocorreu em um dos planetas, onde os Sikaar, que são seres reptilianos, eles venceram a guerra nesse planeta. Houve lá um recuamento, né, com essas arcas que também estavam lá,
Depois, o comando estelar, o comando da a Confederação Galáctica dos Mundos conseguiu resgatar esse planeta de volta e entregou para essa civilização, para essa origem, e tirou o Sicard de lá. Então, eles dizem que isso pode acontecer no planeta Terra também, mas é muito improvável, porque nós temos muitos planetas que nos veem com muitos bons olhos, né, e que estão conosco para o que deve é. Então, eles dizem que é melhor prevenir do que remediar. Então, eu vou ler aqui a mensagem em que o Ramison traz para que a gente possa entender um pouco do que a gente está falando. Olá, sementes estelares. O assunto que trago neste momento é um pouco distante da memória histórica em que muitos têm. Isso ele quer dizer que todos nós temos no nosso subconsciente essa memória que está retida na consciência estelar ou da consciência espiritual dentro de um processo da linha do tempo. Muitos de vocês podem ter vagas lembranças que vieram há anos tempo no DNA de cada um. É importante que vocês compreendam este momento de transição planetária em que a Terra está passando. Já estamos na Era Dourada, com a quinta dimensão, ocorrendo com muita força e dificuldades, pois achávamos que somente as forças de ressonância dos planetas dos 22 raças que contribuíram para a formação deste planeta seria o suficiente. Porém, vimos que existe neste planeta forças de resistências hierárquicas transitando pelos meandros obscuros do sistema em que vocês chamam de Matrix. Estas forças estão resistindo, mas acreditamos que iremos vencer, pois temos ajuda de muitos companheiros de luta, como a Federação Galáctica dos Mundos, junto à Aliança da Terra. Precisamos que a colaboração de vocês sejam fortes, emitindo energias de amor, criando luz e benevolência. Pois isso pode mudar o rumo de muitos acontecimentos. É aquilo que eu falei para vocês. Tentem não se conectar com energias negativadas, ideologias de fim de mundo e apocalípticas. Sejam luz. Compreendam-se como seres diferentes e inteligentes que são. Nossas naves estão visíveis para aqueles que estão prontos para nos ver. Meu trabalho tem se intensificado muito com o Alect, dando a ele suporte para compreender a amplitude de sua missão. Pode parecer banal que a missão Arholux venha estar realizando canalizações, mas esse trabalho é de suma importância para um futuro próximo. O trabalho do Arholux é mostrar a vocês que nós sempre existimos entre vocês. As imagens dos seres estelares nas fotos, as imagens dos seus fractais nas fotos, as mensagens canalizadas, os mentores e a visão concreta das naves são trabalhos realizados para que vocês consigam sair das crenças limitantes em que estão inseridos pela Matrix, pois eles conseguem controlá-los dessa forma. Entenda que nada tem a ver com a religião e suas crenças, mas sim os sistemas estruturais em que estão inseridos. Cada semente que fez sua canalização estelar com ele possui seu paper ilustrativo de ancoramento. Estará possuindo nele o símbolo de hierarquia estelar para que neste futuro seja seu passaporte para algo preciso. Ele é uma assinatura energética que identifica cada semente a sua origem estelar. Esta informação será preciso quando as arcas estelares estiverem prontas para a evacuação do planeta, se assim for necessário. Elas estão posicionadas em terras há anos tempos, desde quando os seres das 22 raças, mais as outras duas, tá? Ele não coloca aqui, mas porque eles consideram primeiro essas 22 raças. Vieram cada uma na sua e serão ativadas, se for necessário,
a qualquer momento levando seus astros descendentes terráqueos. Acreditamos que isso não ocorrerá, mas é melhor prevenir para que todas as sementes estejam preparadas para isso. Cada arca compõe em sua origem a divisão das 22 raças que contribuíram para a formação dos seres híbridos com seus DNAs, e que no decorrer dos tempos foram formando as sementes estelares que apresentam em seu sangue estes DNAs. Não se preocupem, pois estamos prontos para tudo que poderá ocorrer. Estamos com muita força de luta se necessário. A luz sempre vence. Adiante, trarei mais informações. Gratidão, Arrolux. Lembre-se que estamos com vocês e no meio de vocês. Mensageiro Ramson de Sírios. O que acontece é que essas arcas, essas 22 arcas, agora entendi, estão aqui porque esses seres vieram em arcas. As duas outras naves, cidades, que são a cidade de Atlântida, ligada aos Arcturianos, e a cidade de Lemúria, aos Pleiadianos, que vieram depois, elas contribuíram para a formação de alguns seres humanos, híbridos também, mas muito poucos, e eles foram levados. Me parece que essas duas naves, caso isso acontecesse, elas ajudariam aqueles que não são sementes estelares. Ou seja, não precisariam, essas pessoas que não são sementes estelares, não precisariam de uma identidade astrogenética para entrar nas naves deles. Mas ainda não sei qual seria o protocolo para isso. Tá? Precisa-se de um protocolo, de uma organização em relação a isso. Não sei se seria fisicamente, não sei se seria no sentido dimensional. Isso eles não me deram essas informações. Então, essas informações que Ramson traz, assim como as outras mensagens, diversas mensagens que estão aí no Instagram, ela tem um conteúdo mais maduro em relação a esses trabalhos que vêm desenvolvidos também de outros canalizadores. Existem outros, eu já soube que tem outros canalizadores que estão fazendo esse trabalho. Tá? Só não sei se tem o mesmo conteúdo, se é da mesma forma, porque eu não tinha essa informação. Só fui ter essa informação depois que eu consegui cooptar, consegui interpretar esses valores simbólicos que foram enviados para mim através desses vídeos. Alguma pergunta em relação a tudo que foi dito? Acho que tem uma pergunta aqui. Sua voz está mudando para mim às vezes, parece ficar mais grossa. Será que é a minha internet? Bia, pode ser a sua internet. A Bia está dizendo que a voz muda um pouquinho. Pode ser a sua internet, como também pode ser a minha internet. Tá? Eu soube agora que no Rio também tem alguns lugares que já estão chovendo muito, e aqui também interfere um pouco a internet quando isso acontece. Eu também já soube que o que aconteceu no Rio Grande do Sul irá acontecer em outras cidades. Estava previsto para que acontecesse ao mesmo tempo em muitas cidades, tanto do Rio de Janeiro, tantas cidades do Brasil como também fora do Brasil. Isso seria simultaneamente. Só que os seres dimensionais, eles conseguiram fazer com que isso não acontecesse com os senhores do tempo. Então isso está acontecendo isoladamente, como já foi dito em outras mensagens, para que não traga tantos danos. Isso que está acontecendo é a transição planetária. Nós precisamos nos conscientizar de que somente com empatia, com o amor, com a solidariedade, com a energia positiva, do cuidado com o outro, nós vamos avançar consciencialmente. Vamos poder entrar em contato com seres que estão em uma dimensão muito maior
do que a nossa, tá? Isso eles tentaram, né? Isso veio como uma onda da doença 19 e que não deu muito efeito, as pessoas continuaram dentro de um processo telúrico ainda muito denso, muito denso. Então, eles viram que eles vão precisar de mais movimento, né? Como se estivesse movimentando o lodo ali embaixo, né? Para que aquela densidade subisse para a superfície e pudesse ser limpa. Eu quero dizer de que dimensionalmente é muito compensativo quando você chega em uma dimensão mais elevada, tá? É claro que nessa dimensão, até esses dias eu estava pensando, né? É um apaziguamento interior muito grande, é uma compreensão muito grande, é um processo consciencial que eu talvez não saberia explicar em palavras. Então, nesse sentido consciencial, nessa dimensão de quinta, sexta, sétima em diante, muitas coisas que a gente estava acostumado à terceira dimensão, que nos controlava até mesmo através da cultura, através da política, através da própria educação, aquilo se dissolve. Você não vê mais isso, você não consegue ver, você consegue compreender para além daquilo que está acontecendo. Não existe mais cisão, não existe mais incompatibilidade, não existe polaridades. É claro que você não vai se ater aos acontecimentos, né? Você não vai se deixar se omitir das coisas que estão acontecendo, porque você contribui também para a ascensão do seu próximo, né? Então você precisa contribuir. Por isso que as experiências do todo influenciam na parte. E acaba que a parte e o todo é uma coisa só. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta. Ali, as 22 raças que você diz são equivalentes às 22 delegações que chegaram na Terra, conforme os livros do Rodrigo Romo. Sim, eu acredito que sim. Tá? O Rodrigo Romo é um teórico, um representante, eu acho que também da Federação Galáctica. Ele traz algumas informações para a gente também, assim como a Helena, acho que na Irlanda, acho que a Helena mora na Irlanda, não, ela é irlandesa, mas mora acho que na França, e ela já é naturalizada francesa. Ela traz essas informações, assim como o Alex Collin e outros, o Salans também, né? Eles trazem essas informações porque eles têm ligação muito próxima com esses seres. Então eles já estão numa dimensão muito mais avançada, né? Eu acredito que eu estou começando a ter ainda, dentro do meu processo consciencial, esse desenvolvimento. É interessante para aqueles que já vêm me acompanhando desde o início do meu trabalho, devem ter percebido o quanto eu venho desenvolvendo também habilidades dentro desse processo cósmico. E isso é interessante, eu faço questão de fazer isso, né, trazer essa experiência, porque para mim eu estou em pleno conhecimento, eu estou no meu processo consciencial como qualquer outra semente estelar. E isso é importante para que a semente estelar, todas as sementes estelares vejam que é possível também elas terem a mesma possibilidade que eu estou tendo agora, né? E que isso é algo individual, do seu interesse ao processo consciencial, do seu interesse dentro de alimentar o seu processo cognitivo, onde o seu cérebro ele consegue identificar experiências multidimensionais
de quando você sai do seu corpo como fractal, você traz informações para o seu eu e você lembra disso, assim como a Helena, assim como o Rodrigo Romo. Tem o Fábio Del Santoro também, que é muito interessante. Ele foi um dos primeiros que eu comecei a ler livros sobre questão de sementes estelares. E tem muitos outros que vêm contribuindo imensamente para esse processo consciencial. A gente pode, não é que eu vou dizer que é primitivo, né, mas a gente pode dizer que para o entendimento da quinta dimensão, os primeiros a trazer para a gente essas informações foram os ufólogos. Os ufólogos trouxeram a possibilidade da gente poder cognitivamente entender, dentro de um processo racional de entendimento telúrico, que existem seres para além da Terra. E aí, conforme cada um no seu processo consciencial de entendimento consciente, né, a procura dessas informações, através também da habilidade e também do aprimoramento interno seu, através das meditações, mentalização, né, através dos comandos, através do refinamento da espiritualidade dentro de si, a gente começa a também obter o equilíbrio entre o lado estelar e o lado espiritual, para que nós possamos entrar em contato com seres da quinta dimensão, que são esses seres estelares. Então, quinta dimensão que eu digo é o nosso entendimento, tá? Nós agora temos a possibilidade de sermos canalizadores. Qualquer um tem condição de ser um canalizador. É só se aprimorar nesse sentido. É só se lapidar nesse sentido para que a gente possa, para que cada um possa ter esse entendimento. Então isso não é algo especial do Alex, não é algo especial do Rodrigo Romo, não é algo especial da Helena, né? Claro que essas pessoas, né, nós fomos escolhidos, mas eu, pelo menos, por exemplo, eu demorei 46 anos para entender tudo isso, porque eu queria estar dentro da terceira dimensão, porque eu achava interessante, né, ter uma profissão concreta, cientificista, ganhar dinheiro para poder comprar os meus desejos, as minhas vontades, e eu me dava todo esse conteúdo sem poder me ater mais para o lado estelar, apesar deles sempre me enviando mensagens, sempre simbolicamente, para que eu pudesse me despertar em relação a esse lado, né? E há pouco tempo, eu fazendo o meu mapa astrológico, eu pude, dentro do mapa, apareceu que eu tenho 99% de chance de ser uma pessoa escolhida estelar para estar aqui falando sobre isso. Então isso também me traz um pouco dentro desse processo racional, porque nós somos seres humanos também, e não adianta a gente querer sair totalmente disso, né? Por isso que a gente tem tanta dificuldade de lidar com a nossa intuição, que o processo intuitivo é o processo que liga ao nosso centro de memória, né, e que vai lá dentro, vai lá junto à consciência estelar e consciência espiritual, e por isso você tem acesso a essas memórias, e muitas pessoas que trabalham com registro acástico conseguem pegar essas memórias desses fractais existenciais em vários níveis, né? Acho que tem outra pergunta aqui. Estou à busca de refinamento, buscando conhecimento cada dia mais. É isso aí, Tati. É isso aí. Isso vai partir de nós, né? Nós não parte do outro, parte de nós mesmos. Nós temos que ir ao encontro disso. Nós temos que ter o hábito
de fazer meditação, porque a meditação ela possibilita o refinamento da pineal, da coronária, né? De todo o processo dos chakras que nós temos e que está ligado a Merkaba e os outros chakras, os outros 6 chakras que estão afora do nosso corpo. Então nós temos 13 chakras, tá? 7 são internos ao corpo e 6 são externos ao corpo e que tem ligação com todos os outros corpos dimensionais que nós temos e que tem também todo esse refinamento de ligação com o nosso centro de memória que fica ali dividido entre a consciência espiritual e a consciência estelar. Então essa live foi mais para trazer esse entendimento, para que a gente pudesse refletir um pouco sobre o que está acontecendo, né? As coisas estão acontecendo, independente às vezes da gente acreditar ou não, elas estão acontecendo. Tem pessoas muito boas trazendo conhecimento para a gente. Aquilo que não for, que a gente não se identificar, não quer dizer que aquela pessoa esteja falando algo errado ou mentiroso, só não ressoa com você. Então você segue o seu caminho, pegue aquilo que ressoa com você, porque isso também é conhecimento, isso também é trabalhar a espiritualidade dentro de você, porque em determinado momento aquilo pode voltar a fazer sentido para você, né? Porque nós vivemos como eles dizem, nós vivemos numa realidade virtual. O que é isso? Virtual porque a minha realidade, ela transversaliza com a realidade de outras pessoas. Então eu tô aqui muito bem, fiz minha meditação, tô tinindo, tô legal, né? Saio, me encontro com o vizinho tá super mal. E aí o meu campo energético é atingido emocionalmente pelo aquele amigo que tá ruim, não tá legal. Então a virtualidade é essa transversalidade de realidades que nos afetam a cada dia. Isso tem a ver com as crenças, isso tem a ver com as crenças limitantes, isso tem a ver com os nossos pensamentos, isso tem a ver com a nossa psicoesfera, isso tem a ver com muita coisa, né? Por nós sermos seres sociais, interativos. Tem uma outra pergunta. Ale, onde posso encontrar mais assuntos sobre os Karyans? Pesquiso na internet e não acho muita coisa. Então, o que acontece? Como agora a gente começa a entrar na quinta dimensão, o processo de canalização está muito mais refinado. Então a gente vai ter aí pessoas trazendo mais informações sobre isso. Claro que a gente tem que ter muito cuidado, é aquilo que eu falei, do discernimento, né? É difícil você encontrar informações sobre determinados seres estelares, porque muitos ainda estavam num processo dimensional respeitando a ordem do protocolo da dimensão telúrica. O que é isso? Eu acredito em santos, vamos supor. Tá? Vou lá, faço uma promessa para um santo determinado. Quando eu entro em contato com aquele santo teluricamente, eu projeto na minha mente aquele santo que eu tenho devoção. Existem os seres dimensionais de crença que pegam esse pensamento e se projetam nele para poder criar vibração energética entre o seu pensamento e a projeção que ele faz. Isso alimenta a consciência estelar e alimenta eles também. Esses seres não são positivos nem negativos, tá? Eles só estão dentro desse processo consciencial cósmico, dessa inteligência da fonte, vamos dizer assim. Então, na verdade, se você for vidente, você consegue ver o santo. E aí você acha que você está vendo o santo ali na sua frente, que é o santo que tem devoção e tudo. O que é aquilo ali? É um ser dimensional de crença que se projetou no santo. Ele não é um ser, não é o santo.
Tá? Isso acontece o mesmo com seres estelares. Os seres estelares, para entrar em contato conosco, às vezes, se projetam holograficamente nas nossas crenças, para que a gente não tenha choques culturais ou rejeição entre eles. Tá? Isso acontece muito com pessoas que têm contato com seres que têm características humanas. Isso acontece muito com pessoas, por exemplo, americanas, porque os americanos eles são muito nacionalistas, eles são muito homocentristas, né? Eles acham que o homem em si ele é o centro do universo. Claro que não são todos, mas isso faz parte da cultura bélica deles, né? De serem grandes conquistadores, colonialistas e tudo mais. Então os seres que vão entrar em contato com essas pessoas vão se projetar como seres humanos para não terem rejeição, para não serem rejeitados. Isso acontece conosco também. Quando eu faço o trabalho da transcomunicação, que eu vejo os seres ali e mostro para as pessoas, na sua egrégora, seres com características de aviários, felinos, entre outros seres com características cósmicas, as pessoas ficam meio assim, mas como? Eles não são humanos? Não, não são humanos. Os humanos que se colocam, por exemplo, a Helena tem contato com seres estelares humanoides. São híbridos, foram os primeiros híbridos a serem constituídos por seres estelares. Então eles têm no sangue deles seres estelares. Então esses seres estão lá na Confederação Galáctica e tem muito mais facilidade de entrar em contato com um ser humano do que se fosse, por exemplo, um aviário ou um felino, porque ele poderia ser rejeitado. Isso tudo faz parte do conhecimento. Tá? Então, a falta de conhecimento dos seres estelares perpassa um pouco sobre isso. Então, muitos canalizadores acabam desistindo de trazerem informações sobre esses seres porque eles basicamente podem se parecer com aquelas pessoas, como eles são, e podem ser abominados, né? Isso vai depender muito da religião, das crenças, da cultura em que o canalizador está. Então, eu já vi muitas pessoas que acham que esses seres são demônios, não são seres que poderiam estar aqui e tudo mais. Então, isso também perpassa pelo processo consciencial de cada um. Então, você vai ter dificuldade mesmo de encontrar informações, Bia, precisas sobre esses seres. Eu tento trazer através das canalizações que eu recebo, e assim mesmo, eu peço para que eles deixem uma prova concreta, para que as pessoas possam começar a se acostumar com isso, né, com o rosto deles mesmo. Né? Então eu trago ali as imagens da transcomunicação desses seres, para que a gente acostume com eles, né, e a gente trabalhe em nós mesmos essa questão da discriminação, do preconceito, né, da aceitação da diferença, porque a maioria da humanidade ainda não trabalhou em si esses conceitos. Então, Vânia, boa noite. Então, essas pessoas, né, essas culturas, ainda não conseguem lidar com essas diferenças entre nós mesmos humanos. Ou seja, pessoas que ainda estão arraigadas a um preconceito de raça, né, de questões de classe, gênero, sexualidade, e várias outras coisas. Então, se nós, como seres humanos, ainda não conseguimos lidar com as nossas diferenças, como é que a gente vai aceitar a diferença de um outro ser que é completamente diferente de nós? Tanto fisicamente, como ideologicamente, culturalmente, energeticamente. Então, muitos canalizadores entram numa de que
vai ver o evento, que os seres vão aparecer, que eles vão vir aqui se comunicar conosco. Como? Se a gente ainda não conseguiu lidar com as nossas diferenças, a gente vai receber esses seres assim? É porque está dentro dessa cultura do homocentrismo, de achar que esses seres são benevolentes, que esses seres são pessoas, todos são como seres humanos, ou que muitos têm uma expressão amigável, e não são assim, até porque as culturas deles são muito diferentes. Tem uns que não têm emoção, eles não são malevolentes nem benevolentes, eles estão para além disso, né? Para você poder compreender esse processo, é só tendo que estar evoluído aí consciencialmente, porque senão você não consegue entender. Esses dias eu tive um download sobre eles trazendo desde quando o mundo foi criado até atualmente as facções que operam no planeta e que dominam o planeta. Quais são essas facções? Por que essas facções existem? Né? Se eu for pensar no bem e no mal, aí eles começam a colocar a criticidade. Bem e mal foi uma construção binária, dentro de um pensamento binário que está ali dentro da racionalidade do iluminismo. Então, para você entender o ser humano, para você compreender dentro de uma estrutura de terceira dimensão e quarta dimensão, você precisa ter essas polaridades de bem e mal, preto, branco, mulher, homem, e assim vai. E por isso as grandes polaridades que nós temos, a falta de entendimento que nós temos ainda sobre essas diferenças, né? De achar que os animais são inferiores a nós, porque nós temos inteligência e eles não têm. Quem disse que eles não têm inteligência? Quem disse que a natureza não tem inteligência? Olha o que está acontecendo de fenômeno em volta da Terra. A gente acha que domina a natureza. Nós não dominamos a natureza. Enquanto o ser humano não se conscientizar de que nós fazemos parte da natureza, nós somos a natureza, ainda vamos ter muitas mortes, ainda vamos ter muitas coisas catastróficas no nosso planeta, porque a gente precisa se distanciar um pouco dessa questão da binaridade. É difícil, é muito difícil, tá? Muito, muito difícil. O Fábio pergunta: Alê, poderia fazer uma live sobre as facções, da forma como você recebeu, se possível? Ô Fábio, faria com o maior prazer, tá? Só que eles pediram para que eu não entrasse nesse detalhe, tá? Até para me resguardar, porque eu ainda estou nesse processo consciencial. Então tem pessoas, por exemplo, a Helena, vamos dizer, a Helena, ela tem ali um centro de apoio energético, vibracional, de seres que ajudam ela caso ela sofra alguma retaliação em relação às coisas que ela fala, tá? O Rodrigo Romo, eu acredito que também. Eu, infelizmente, eu ainda não tenho. Eu sou ainda cabeça baixa ainda, né? O soldado. Ainda sou ali o soldadinho ainda. Eu tenho uma ligação com o Comando Estelar Arholux, que é um comando que é da Aliança, né? Que é um comando que está ligado à Federação Galáctica dos Mundos, mas o trabalho dele é completamente diferente. O trabalho do Comando Estelar é só fazer com que eu possa ajudá-lo no despertamento das sementes estelares, fazer esses códigos, fazer todo esse trabalho de informação, mostrar a existência deles. Então, assim, lá no Instagram vocês conseguem ver naves, né? Naves mesmo, a nave imensa, tá lá, o contato que eu tenho. Eu faço canalização energética, eu estou em algum lugar, trabalhando o campo, de repente eu começo a sentir vibracionalmente
a presença da nave. E aí eu olho, os meus olhos humanos, eu não consigo ver absolutamente nada. Alguns eu vejo, por exemplo, a nave, que é aquela nave imensa que eu botei no Instagram, que é a Siriana, da Federação Galáctica, ela eu consegui ver, mas assim mesmo eles me chamaram a atenção. Eu estava dentro do ônibus, e aí eu consegui ver e tirar foto dentro do ônibus. Agora, às vezes eu estou num lugar fazendo uma meditação, fazendo alguma coisa, e eles pedem para que eu tire foto para um determinado local do céu. Quando eu chego em casa para fazer a transcomunicação, a nave está lá. Então, eles querem que as pessoas tenham o costume de vê-los dessa forma, porque vai ter um momento que eles vão aparecer sem a hibridez deles, para que todos nós comecem a ter esse conhecimento, porque eles já estão aqui conosco há muitos anos, há anos tempos, eles trabalham conosco há anos tempos, né? Eles já nos protegem há muitos anos. Nossa família estelar está conosco desde que a gente nasce. Então, eles só estão em outra vibração. Eles dizem, quanto mais vibração você tiver, menos denso você é. Quanto menos vibração você tem, mais denso você é, o corpo é. Então ainda a gente não consegue vê-los porque eles estão numa vibração muito mais forte. Como, por exemplo, um exemplo simples, você pega a água, ferve a água, né? A ebulição da água faz o quê? Vapor. Você consegue ver o vapor, mas vai ter um momento do vapor que você não consegue ver. Ele está em outra dimensão, está em outro estado de energia. Então é a mesma coisa, eles estão ali do seu lado, te guiando, te orientando, como é o trabalho dos mentores, dos mestres, dos guardiões, né? Eles estão ali, todo momento eles estão ali, mas você não vê, você só sente. Por quê? Porque o nosso centro de percepção, né, que está ligado ao desenvolvimento mediúnico, ele foi desenvolvido. Tem pessoas que não desenvolveram isso. Se não desenvolveu, vai ter dificuldade de sentir. Se desenvolveu, vai ter facilidade de sentir. Agora, a visão é um processo mais complexo, né? Você tem aí que fazer exercícios. Dentro da teosofia, ensina-se a fazer isso. Eu nunca tive muita paciência de fazer exercício para a visualização, para ver seres e tudo mais. Eu acho que isso, a questão das fotografias, do trabalho da transcomunicação, me trouxe, eles viram que não ia dar, né? Eu tinha essa ligação com eles, e eles disseram, olha, se a gente ficar esperando que o Alec tenha a visão de nós, a gente não vai fazer, a gente não vai concluir a nossa missão, a gente não vai dar andamento à nossa missão. E aí eles colocaram a transcomunicação no meu caminho, para que eu pudesse ver, trabalhar todo o meu processo de crença, todo o meu processo racional, porque eu sou felino, então eu sou um ser muito racional, né? Tenho dificuldades até de estar dentro de sistema religioso, porque isso é uma estrutura dos felinos, tá? Está muito dentro da proposta ali racional. O que me facilita é que eu sou híbrido, então eu tenho um equilíbrio maior ali entre esse lado racional, emocional, mas eu ainda sou muito racional, por isso eu sou cientista, né? E o meu fractal, ele também é cientista, então isso influencia muito no meu trabalho. Alguém mais espero ter respondido você, Fábio. Alguém mais tem alguma pergunta que pudesse ser feita em relação à mensagem do Ramson, em relação às arcas, o que vem a ser as arcas? Eles dizem também, o Ramson me passou, de que essas arcas elas estão muito próximas de cada pessoa. Por quê? Porque a nossa vida ela se movimenta dentro de uma inteligência crística. Então, às vezes você... eu vou me mudar para uma cidade distante. Não tenho mais gosto para aquela cidade, não me vejo mais ali, aí vou para uma cidade... Porque você está dentro de uma inteligência crística que fez com que você fosse para um lugar mais próximo do seu destino, da sua vida, daquilo que você precisa
acumular como conhecimento e também próximo a essa arca que está ligada à sua origem, tá? A sua origem estelar. Então tudo tem um porquê. Essa complexidade crística é muito legal quando você chega a um processo consciencial e você tem esse entendimento de tudo isso, né? Então, eu quero agradecer a todos que tiveram aqui, a todos e a todas. Quem chegou agora puder voltar lá no início para assistir, né, essa live, eu agradeço imensamente. Qualquer outras informações, qualquer outra conexão estelar, eu voltarei trazendo aqui para gente poder aprender uns com os outros. Boa noite e Arro Lux.